amigos, meus irmãos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o Espiritismo na televisão, onde nós poderemos falar sobre a linda doutrina espírita a todos que a procurarem. Teremos aqui muitos convidados, alguns estão retornando ao programa, outros estão vindo pela primeira vez, mas todos que aqui vêm com um único propósito: levar a boa palavra de Jesus sob a luz da doutrina espírita até você. Recebemos um e-mail esta semana para divulgar um evento espírita que está acontecendo aqui no litoral catarinense. De 16 a 30 de junho, a Federação Espírita Catarinense está trazendo para nós a 38ª Jornada Espírita, com muitas palestras. Será em Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, Penha, Navegantes e Balneário de Piçaras. O tema é o sentido da vida segundo o Espiritismo. Para maiores informações, você pode entrar no site da Federação Espírita Catarinense. É www.fec.org.br. O nosso convidado de hoje é o Sr. Luiz Miller. Ele está aqui com muito esforço, muito empenho, mas não abriu mão de vir aqui falar um pouquinho para nós, né, sobre a parábola do samaritano, sobre o grande amor, né, para falar sobre o maior mandamento. Que bom que o senhor voltou, Sr. Luiz. Muito obrigado. Alô a todos de casa. É uma satisfação estarmos aqui para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, como disse a nossa querida diretora do programa, à luz da doutrina espírita. Nós temos aqui no nosso estudo que o maior mandamento é o mandamento do amor. Mas por que, Sr. Luiz Miller, que esse é o maior mandamento? Acontece que o amor, ele resume tudo. O amor é uma síntese, né? É um conjunto, eu poderia dizer assim, de todas as virtudes. Eu posso colocar virtude em Deus, não é possível. A gente pode falar o amor como um conjunto de virtudes para nós humanos, né? Mas na sua essência, Deus é amor e é essa síntese de tudo que nós possamos imaginar de correto, de certo, de bom, de honesto, de digno. O amor resume tudo isso. O amor a partir da sua prática, da ação, né? Como nós vamos ver hoje com a parábola do samaritano, que de certa forma vai nos falar também dessa questão intrínseca do amor. E dentro desse contexto, às vezes as pessoas acham assim: ah, mas eu amo muitas pessoas. O que seria esse amor que Jesus nos traz, esse ensinamento tão grandioso do amor? Pois é uma das questões que nós vamos abordar na parábola, inclusive a questão do próximo, que nós vamos ver aqui na parábola, que no conceito de Jesus, próximo não é a pessoa que recebe. Próximo é o dinâmico, próximo é o que se aproxima. Nós vamos ver que ele muda o conceito, não é estar perto, ou que estar perto, o outro é o próximo. O próximo a pessoa pode até estar perto sem ser o próximo, ou seja, pela sua insensibilidade poderá passar por perto sem se aproximar, que é o que a gente vê na parábola com relação ao sacerdote ou levita. Porque existe uma coisa muito interessante a ser refletido, que é a chamada lepra da alma. A lepra, no nosso corpo físico, ela se caracteriza pela insensibilidade. Uma pessoa, para ver se quando surge uma erupção, um problema na pele, no tecido externo, né, para você fazer um teste, você pega uma agulha, se você furar aquela pele, tentar furar com a agulha e não seguir, procure, porque deve ser um processo leproso. Ou seja, ela se caracteriza pela insensibilidade. Então, no próprio Evangelho, cada vez que nós vemos Jesus tratar com leprosos e cura um leproso, ou um leproso se cura, ele sai daquela insensibilidade e começa a desenvolver a sensibilidade. E a lepra da alma, ela se caracteriza exatamente por essa insensibilidade, como aconteceu na parábola dos dois passarem próximo de uma pessoa, de um homem caído, e não sentirem
não registrarem aquela necessidade daquela pessoa. Então, esse aspecto do amor, ele vai se caracterizar, se concretizar exatamente na prática, e para isso é preciso que essa sensibilidade esteja desenvolvida. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos desenvolver através das pequenas coisas, nos tornar sensíveis às pequenas necessidades do nosso irmão, para que nós nos tornemos próximos, nos tornemos dinâmicos, nos aproximando daquela situação. Seu Luiz, para que o pessoal em casa se sinta um pouco mais familiarizado, o senhor poderia contar a parábola para o pessoal? Então, a parábola ela é o seguinte: na verdade Jesus usava uma coisa chamada maiêutica, ou seja, alguém faz uma pergunta e ele responde com outra pergunta. Ele faz com que o interlocutor encontre dentro dele a própria resposta. E a parábola do bom samaritano foi a resposta. Jesus quis dar a resposta a uma pergunta de um fariseu, que depois de fazer algumas perguntas a Jesus, e Jesus fazer com que ele refletisse sobre a própria pergunta, ele, querendo parecer que era um homem de bem, quis saber de Jesus quem era o próximo dele. Mas, mestre, então quem é o meu próximo? Até porque para os fariseus da época, eles tinham como próximo apenas a parentela. Fazia parte do conceito de próximo apenas os parentes. Mas ele queria saber da boca de Jesus quem era o próximo. E ao invés de responder quem é o próximo, ele conta essa parábola, onde ele usa, e aí nós vamos começar a ver as figuras usadas por Jesus na parábola, como por exemplo, ele diz assim que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por ladrões. E nisso passou, ou descia também um sacerdote e não se sensibilizou, não ajudou o homem caído. Passou um levita, também não se sensibilizou e não auxiliou. E um samaritano que não descia, o samaritano viajava, é outra coisa para se observar, é o verbo descer, que está ali, né? Que nós já vamos falar também sobre isso. E esse então se sensibilizou, ou seja, ele não era dotado da lepra da alma, como os outros, percebeu a necessidade do outro e socorreu esse outro, levando a uma hospedaria, pedindo ao hospedeiro que cuidasse dele no dia seguinte, quando ele saiu, ele foi embora. E Jesus, ao terminar essa narrativa, ele pergunta para o fariseu qual dos três teria sido o próximo do homem caído. É ali que nós vamos ver que Jesus muda o conceito de próximo. E o fariseu, constrangido, teve que dizer que o samaritano, que foi o que se aproximou, que foi aquele que usou de compaixão, para que, eu diria assim, contrariando até um conceito que ele tinha de samaritano, porque os samaritanos não eram benquistos pelos fariseus, eram tidos como hereges, enfim, toda a Samaria, né? Era a região onde habitavam os samaritanos. Então nós vamos ver nessa resposta de Jesus, ou na resposta com a parábola, que na verdade o homem caído, ele está representando toda a humanidade, ou qualquer pessoa que precise. Porque na verdade Allan Kardec coloca essa parábola no capítulo Fora da Caridade e na Salvação, né? Então na verdade o que nós vamos ver? Que o homem caído, no fundo, é alguém que proporciona para que o outro possa se aproximar. É muito interessante. E também é importante observar esse caído, esse homem caído, que tipo de queda, porque nós não precisamos pensar que sejam apenas as pessoas assaltadas. Esse homem caído, primeiro que ele não tem nome. Esse homem caído representa toda a humanidade e suas necessidades. Bem ao contrário do que foi passado pela teologia com relação à caridade, que deveria ser feita apenas aos pobres. Na verdade, a caridade está aqui desmistificada. Jesus desmistifica a caridade, mostrando que ela precisa ser aplicada a quem precisar, independentemente da classe social. Porque esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós sabemos
que era a cidade cosmopolita, uma cidade onde você procurava e encontrava tudo que precisava de coisas materiais. Era alguém que tinha saído de Jerusalém, eu diria assim, para fazer compras. Quando você sai para fazer compra, você não sai desprovido de alguma coisa. E se você sai provido, significa que você tem, você não é pobre. Então ali não está caracterizado o pobre, também não o rico, mas pode-se deduzir que ele tinha alguns haveres, senão os assaltantes não se interessariam por ele. Roubaram o quê? De alguém que não tem. Então o que nós vemos ali é que a caridade, ela precisa e deve ser aplicada de acordo com a circunstância e com a necessidade, ou seja, aprender ao desenvolver a nossa sensibilidade, nós vamos aprender a fazer uma leitura da real necessidade do outro, independentemente se ele é rico ou se ele é pobre. Então, na verdade, Jesus coloca ali o próximo como o dinâmico, ou seja, eu posso estar diante de alguém e me aproximar ou não. E esse homem caído, no fundo, essa pessoa que precisa, no fundo, ela é um instrumento de progresso, porque você está tendo uma circunstância que poderá e está te favorecendo para o desenvolvimento dessa coisa íntima tua, para que tu se transforme num próximo, não apenas numa pessoa que está perto de alguém. Que nós poderemos estar perto e não fazermos coisa alguma. Né? Mas voltando ainda à questão dos símbolos da parábola, nós vamos ver quando Jesus usa Jerusalém, ou seja, e Jericó, duas cidades, essa Jerusalém tem toda uma representação espiritual, porque Jerusalém é tido como uma cidade religiosa e era religiosa, com conceitos corretos ou não, mas é uma cidade que representava e representa questões espirituais. Jericó já representa as coisas materiais. É como se fosse assim, o mundo de César é o mundo de Deus. Então o que ele começa dizendo? Que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, o verbo descer é muito importante, porque quando você troca as questões espirituais por coisas materiais, dependendo da troca que você esteja fazendo, você desce. É uma descida. É uma descida vibratória. E ao descer vibratoriamente, o que acontece? Nós sabemos, nós espíritas sabemos das questões obsessivas, das questões das influenciações espirituais, são duas coisas distintas, né? Não é o momento para a gente discutir isso, mas obsessão é uma coisa, influenciação é outra, mas acontece que nessa descida nós poderemos atrair salteadores, a exemplo da parábola, do mundo espiritual. Estamos sujeitos, né, a sermos assediados por em função da nossa descida, porque trocamos a nossa Jerusalém, que é a nossa própria espiritualidade. Ou seja, não é o mundo espiritual, cada um tem a sua própria espiritualidade, os seus próprios valores, os seus sentimentos, por exemplo, né, que precisam estar cada vez mais depurados. Não? Então, na troca da Jerusalém por Jericó, nós estamos patrocinando a cultura materialista. Sim. Nós estamos em detrimento, em prejuízo dos valores espirituais que a Jerusalém representa. Então essa Jerusalém está representando toda a nossa espiritualidade que precisa ser desenvolvida, essa espiritualidade que são os valores do espírito e que passa muito de perto pelo sentimento. Porque muitas vezes nós temos muita intelectualidade, muito conhecimento, muita informação, mas esse conhecimento, essas informações, enquanto ficarem só na nossa periferia, ou na periferia do nosso psiquismo, ele não foi aprofundado, a nossa Jerusalém não foi desenvolvida. E muitas vezes o que está atrapalhando são os valores de Jericó. Ou seja, os valores materiais sendo utilizados como prioridade, em detrimento dos valores espirituais. Vejam só, a doutrina espírita não está a dizer com isso, e nem nós estamos afirmando, né, nem ratificando, de que as coisas materiais não são importantes. Precisamos observar que nós estamos reencarnados no mundo material e saímos da nossa espiritualidade, do mundo espiritual, para vir para cá, reencarnar, nascer nesse mundo aqui, para usar as coisas materiais.
Porém, essas coisas materiais, elas precisam sempre ser vistas como meios e nunca como fins. Qual é o fim? É o desenvolvimento da nossa espiritualidade. É o desenvolvimento da nossa Jerusalém. Então, mesmo nas questões materiais, eu trabalhando, eu gosto muito de dar o exemplo de um pedreiro que está trabalhando num prédio. Ele está trabalhando, está construindo algo muito material. Ele pode ali estar desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua Jerusalém? Claro que sim. Porque veja só, ele vai estar ali, ele não vai estar só. Ele tem um engenheiro, ele tem serventes de pedreiro, ele tem operários, ou seja, ele tem gente, ele tem pessoas com ele. E o nosso desenvolvimento espiritual, dessa Jerusalém espiritual, só vai ocorrer através do nosso relacionamento no meio que estamos. Então, o que não poderá acontecer é aquela construção daquele prédio impedir que eu desenvolva a minha espiritualidade. Como é que eu posso impedir isso? Não me relacionando bem com as pessoas. Eu não me colocando no meu lugar, eu não respeitando a hierarquia, eu não respeitando as pessoas que estão comigo, e são meus irmãos que também estão nesse plano para desenvolver a sua espiritualidade. Nós estamos no plano reencarnado aqui, exatamente com a função precípua de evoluir, né? De desenvolver. E uma das coisas que nós entendemos como evolução chama-se depuração do gosto. Nós precisamos aprender a depurar o nosso gosto. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos aprender a gostar de coisas subjetivas, não só objetivas, não só coisas do nosso plano, começar a transcender, desenvolver, apurar o gosto nesse sentido, porque as coisas horizontais, elas nos dão um tipo de prazer, mas as questões verticais também vão nos dar prazer, desde que o nosso gosto seja apurado nessa direção. Ou seja, até a gente tem que se possibilitar experimentar coisas novas, né? A leitura nos fornece isso, assistir uma boa palestra nos fornece isso. E o senhor comentou sobre, né, a oportunidade de que o samaritano teve. Então ele foi a pessoa que quis ajudar. Então veja que ajudar também e amar o próximo seria uma questão de oportunidade? Questão de oportunidade que aparece no nosso dia a dia. A qualquer momento. Né? A qualquer momento. Essas oportunidades é importante que entenda, muito importante a tua pergunta. Porque vejam só, sempre que nós estivermos diante de pessoas, transitando no meio de pessoas, de seres humanos, né, nós vamos ter oportunidades, essas oportunidades vão surgir de desenvolvermos a nossa capacidade, essa capacidade, eu diria assim, sensorial, mais objetivamente ligada ao desenvolvimento de questões mais transcendentes. E, repito, isso passa pela necessidade de desenvolver o nosso sentimento, para que junto da informação nós tenhamos o sentimento. É nesse apuro do sentimento que a nossa sensibilidade vai ser desenvolvida e as leituras que nós vamos fazer da circunstância, do meio, poderão ser aproveitadas de forma melhor, porque nós vamos ter uma outra visão da situação. Até porque, né, Sr. Luiz, cada um vai ajudar da maneira que puder ajudar. Assim como poderia ser um menino passando por ali e fosse chamar ajuda, né? Poderia ser qualquer situação que viesse a ajudar. Jesus escolhe uma situação para dar uma exemplificação, exemplo, né? Claro, exatamente. E no livro dos Espíritos, eles nos dizem que caridade é ser útil. Então, nós não podemos perder, né, no dia a dia as oportunidades. Você lembrou o livro dos Espíritos? No livro dos Espíritos tem uma questão muito importante, a de número 886. Allan Kardec pergunta para os Espíritos, nessa pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus entendia. E os Espíritos respondem que o verdadeiro sentido é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É importante notar que nessa resposta nada é material. Perfeito. Porque nas questões materiais nós temos a benemerência, nós temos a beneficência. Sim. A caridade, ela pode estar embutida num ato material, pode, mas não necessariamente porque você fez uma ajuda material, que isso foi caridade.
foi no máximo uma beneficência que é ótima, continuemos fazendo. Sim. Mas que nós possamos apurar o nosso sentimento para daquele simples copo d'água que você poderá dar, que seria uma beneficência, porque é um gesto material, é uma coisa material, mas você poderá estar embutido de bons sentimentos. Sim. Naquele momento, a benevolência, que é a primeira resposta dos Espíritos, pode estar presente ou não. Você pode dar o copo d'água por obrigação. Ainda meio chateado, poxa, esse cara veio me tirar do meu sossego, vou pedir um copo d'água. Ou então você pode sentir prazer e intimamente agradecer que ele está te oportunizando uma circunstância favorável para o teu desenvolvimento dessa parte do sentimento, dessa espiritualidade que eu te falo, ou seja, da tua Jerusalém. E daí vai de acordo com o seu desenvolvimento. Tipo, eu posso dar um copo d'água e uma garrafinha de água para levar. Né? Então, veja que é tudo de acordo, como ele colocou muito bem, o senhor Luiz colocou, que é a nossa sensibilidade. Quanto mais sensíveis, mais nós conseguiremos ajudar, não é verdade? Então, o que a gente vê é que o próximo, ou seja, a pessoa, não o próximo, mas quem está perto, porque o próximo nesse conceito é quem se aproxima, mas quem está perto de nós sempre estará em qualquer circunstância, sejam com questões materiais ou questões morais, porque muitas vezes nas questões morais até nós temos oportunidades maiores ainda de praticarmos a caridade. Essas circunstâncias, essas pessoas, elas estão nos favorecendo oportunidades de nós expandir o nosso sentimento. Que é a questão do aproximar-se, essa também sinônimo de expansão. Você expande todo esse seu sentimento, teu coração, essa tua misericórdia, tua cordialidade, tá? Naquele gesto, e começa a aparecer ali, a se caracterizar ali a verdadeira caridade lá da 886 dos Espíritos. A benevolência vai estar presente, mas no segundo momento ele pede da indulgência. A indulgência é você não ver os defeitos alheios. Aí a pessoa diz, mas eu não posso deixar de ver. Então, se você não pode deixar de ver, então não divulgue, que morra em você, né? Aliás, eu tenho um conceito sobre indulgência que eu chamo de estação terminal da maledicência. A indulgência, nós poderemos nos transformar em estações terminais da maledicência, ou seja, a fofoca, o disque-disque que veio, poderá de mim ir para frente ou parar em mim. Ah, muito bem. Ou seja, estação terminal da maledicência é isso, é parar em mim, terminar em mim, para que eu não passe isso para frente. Porque parece que as pessoas têm prazer em levar adiante e às vezes até aumentam levianamente algo que escutam. Exatamente. Então isso não é, né, então, indulgência. Você vê como a caridade, ela tem essas sutilezas, essa caridade subjetiva, essa que os Espíritos colocam. E no terceiro ponto ele fala do perdão das ofensas. Mas eu até acho assim que se você fica ser benevolente para com todos, você já nem precisa dos dois seguintes. Não precisa, é verdade. Mas eles, didaticamente, eles colocaram de forma bem completa, né? Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque o perdão é outra coisa muito interessante, que é uma grande caridade também que nós fazemos, porém ela é circunstancial. O perdão ainda é necessário. Porque o perdão passa por uma necessidade que você tem de tirar de dentro de você a mágoa que ficou. Porque só precisa perdoar quem se magoou, só precisa perdoar quem se sentiu ofendido. Então a proposta de Jesus é que a gente chegue num momento de não precisar mais perdoar, ou seja, de não se sentir mais ofendido. Com isso, nós temos que trabalhar uma coisa chamada suscetibilidade. Suscetibilidade quer dizer, é aquela pessoa que diz, olha, eu sou muito bom, mas não pise no meu calo, porque... Ou seja, sou aspirante a ser bom pelo jeito. Exatamente. Então, tem essas questões assim de suscetibilidade, que qualquer palavrinha já mexe contigo. Você é o chamado pavio curto. Uma crítica. Uma crítica. As leituras são mal feitas, sabe? Principalmente nas críticas. Às vezes a pessoa está criticando, mas com outro objetivo. Você já pega, faz a leitura como sendo uma ofensa para você. Aí quando você se sente ofendido, essa ofensa vai ficando dentro de você, ela vira uma dívida. Porque não pensa como eu, então não serve. Exatamente. E é nessas diferenças que nós vemos que as pessoas, a gente pode crescer junto. As pessoas não têm que pensar igual, né, Sr. Luiz? Exatamente. E, Sr. Luiz, eu só queria ver para o senhor concluir para nós
esse exercício da caridade, essa caridade que era com Jesus, a caridade da parábola do bom samaritano, ela é um exercício firme do amor? É o puro exercício do amor, porque você, inclusive, com isso, está cumprindo o mandamento, lá do mandamento maior, lá do maior mandamento, lá onde Jesus pede para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O paradigma é você. Nós temos que aprender a nos amar para aproveitar essas circunstâncias e crescer com isso. Eu estou me amando quando eu estou trabalhando o sentimento, cada vez que eu lembro, por exemplo, de alguém que me ofendeu, como é que eu ainda me sinto? Eu ainda estou com raiva dessa pessoa? Que tipo de coisa está acontecendo dentro de mim? Isso passa pelo famoso autoconhecimento. Ou seja, por essa auto-observação amorosa que eu preciso fazer de mim mesmo. Para que, ao identificar essas mazelas que ainda estão em mim, eu trabalhar nisso. E é nesse exercício que o amor está sendo desenvolvido dentro de mim e que vai se configurar externamente nas minhas atitudes. Né? Como é rico escutar uma pessoa que estuda a doutrina. Quantos anos? Muito tempo. É que o Evangelho de Jesus é rico. É riquíssimo. Eu vi esses dias e achei interessante compartilhar com o pessoal de casa, que Emmanuel foi convidado, o metodístico, para quem não conhece, foi convidado a ouvir o estudo do Evangelho em esferas elevadas. E ele foi feliz da vida e chegou lá, e ele gostou do que ele ouviu, e ele volta maravilhado, dizendo que se sentiu um crocodilo diante de tanta sabedoria e de entidades que ainda estudam Jesus. Pessoal, fiquemos com essa reflexão de não perdermos a oportunidade de ajudar. Senhor Luiz, obrigada por ter vindo. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os nossos ouvintes. Fiquemos na paz de Jesus.